Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, me chamo Kaanda e ontem vocês viram com o Caio sobre como diminuir desperdício na cozinha de vocês, não é? E aí o desperdício está diretamente ligado com os custos dos nossos produtos e, consequentemente, com o preço que ele chega aos nossos clientes, que é a famosa precificação. E é sobre ela que a gente vai estar falando hoje um pouco. E principalmente em como adaptar essa precificação para os momentos de crise que a gente pode estar passando durante o nosso negócio, né? Durante a vida do nosso negócio. E vamos lá começar? Para dar uma alinhada de início na nossa aula, eu queria dizer para vocês que a gente vai estar falando um pouco sobre os princípios bases da precificação, como ajustar, adaptar a nossa precificação e algumas dicas de como levar a nossa precificação durante uma crise, tá bom? A gente não vai estar focando muito sobre a precificação em si, porque a gente entende que você, gestor, já fez a precificação do seu cardápio e a gente está aqui querendo só trazer uma adaptação para que a gente consiga passar pela crise sem grandes dores, tá bom? Vamos lá? Então, a gente vai iniciar justamente com esses princípios básicos da precificação para que a gente consiga ter uma boa estratégia de precificação, que é o nosso primeiro princípio. A nossa precificação ela tem que ser estratégica. Como assim, Kaanda? Estratégica? Estratégica no sentido de que a gente tem que ter uma visão a longo prazo ao dar um preço a um prato. Essa visão a longo prazo vai trazer para a gente a margem desejada para a gente de lucro. A gente não pode, hoje o meu produto hoje custa tanto para mim, eu quero lucrar em cima dele tanto, então eu precifico em cima desse lucro que eu desejo. Não, esse lucro que eu desejo, ele vai ser construído ao longo da nossa estratégia de precificação. Deu para entender? Pronto, além da gente construir esse lucro desejado durante a estratégia de precificação, a gente não pode estar tomando nossas decisões de precificação com base apenas no cenário atual do nosso estabelecimento. Essa visão a longo prazo também visa a gente ter uma visão do nosso estabelecimento no futuro, para que essa precificação ela possa também estar atingindo esse novo estabelecimento que a gente terá no futuro, entende? E aí, sobre estratégia, é basicamente isso. E para a gente ter uma boa estratégia, é importante que a gente seja coerente. Mas coerente com o quê, Kaanda? Coerente com o mercado em que a gente está inserido. Como assim? É bem simples. Se eu estou inserida numa comunidade onde eu sei que o poder aquisitivo do meu raio de alcance é o poder aquisitivo de pessoas de baixo custo, não adianta eu lançar um mercado de alto custo se essas pessoas elas não vão ser atingidas pelo meu mercado. Assim como também não adianta eu estar instalado num bairro nobre da cidade, por exemplo, e aí lançar produtos com um preço baixíssimo, porque isso vai acabar desvalorizando o seu serviço, o seu produto, e aí vai perder clientela também, entende? Além dessa coerência com o mercado em que está inserido, também é importante ter uma coerência em relação às nossas concorrências, que também está dentro do mercado em que você está inserido, né? É importante você ter uma coerência com os seus concorrentes. Como assim? Você fazer uma pesquisa de mercado, porque também não é coerente você lançar, por exemplo, um sanduíche de R$35, se toda a sua concorrência ao redor vende sanduíches similares por R$20. Você vai estar perdendo clientela, concorda? E aí a coerência é muito nesse sentido, da análise do mercado e ser coerente com o mercado que está inserido. E para a gente conseguir ser coerente com o mercado que a gente está inserido, a gente precisa ter um equilíbrio entre o custo que aquele produto está nos dando e o preço que a gente vai vender. Um exemplo muito bem disso é, por exemplo, a gente tem um prato que custa para a gente R$5 e a gente vende esse prato por R$30. Mas tem outro prato que custa para a gente ser fabricado R$15. E esse outro prato que custa R$15 a gente também vende a R$30. Concorda que não há um equilíbrio entre o custo e o preço? Isso acaba prejudicando nosso cardápio e a nossa precificação, porque a gente perde aqueles clientes que estão em busca de algo mais barato, porque a gente está precificando muito alto, ou então a gente perde aqueles clientes que buscam algo mais robusto,
mais robusto, mais bem elaborado, porque a gente está equivalendo, por exemplo, uma batata frita a um pastel, que seria mais ou menos o exemplo que eu dei aqui. Outra coisa dentro desse equilíbrio é que é claro que a gente tem que valorizar sim o nosso produto, a gente tem que agregar valor, mas a gente tem que agregar valor com o pé no chão. Tipo assim, eu posso agregar valor ao meu produto, na verdade a pergunta que a gente tem que fazer é como eu posso agregar valor ao meu produto sem que eu seja prejudicado e sem que o meu cliente também saia desfavorecido nessa balança, entende? E aí esse equilíbrio ele é muito importante para que a gente alcance o quarto princípio, que é o princípio da flexibilidade. O princípio da flexibilidade ele vem muito de acordo com os outros princípios, porque para a gente conseguir ter uma flexibilidade de estratégia, para a gente conseguir adaptar a nossa estratégia de precificação ao mercado que a gente está vivendo, ao cenário que a gente está passando, a gente precisa ter um equilíbrio entre o preço e o custo, para que no momento que a gente precise de uma mudança na precificação, ela seja possível sem que prejudique o nosso negócio, entende? Essa flexibilidade é isso. Eu não estou falando que a gente vai ter mudanças bruscas, que a gente tem que ter uma margem de lucro muito alta para que se a gente precisar mudar, a gente não seja prejudicado. Não, são mudanças simples, mas que fazem toda a diferença dentro da estratégia. Beleza? E aí, para a gente fazer um apanhado geral dos 4 princípios bases da precificação, nossa precificação ela precisa ser estratégica para assim a gente conseguir competitividade e lucro. E dentro dessa competitividade, a gente precisa ser coerente com o mercado em que a gente está inserido, obedecendo assim um equilíbrio entre o custo e o preço para alcançar a flexibilidade necessária para a adaptação da nossa estratégia. E aí, ficou claro? Os 4 princípios eles precisam estar bem fixados na nossa mente para que a gente consiga construir uma ideia de precificação legal, beleza? Vamos lá para o próximo passo, que é a prática da precificação. Para a gente começar uma boa precificação, a gente precisa entender muito bem os nossos números, ou seja, entender muito bem os custos do nosso serviço, produto. E aí esses custos eles variam entre custos variáveis e custos fixos. E o que são custos variáveis, Kanda? Os custos variáveis eles são aqueles que dependem do nosso faturamento, que conforme o nosso faturamento cresce ou diminui, esse custo vai variar, que são os custos das taxas de cartão de crédito, dos impostos, dos aplicativos de deliveries, que quanto mais, como eles são expressos em porcentagem, quanto mais você vende, mais eles vão aumentando, e quanto menos você vende, mais baixos serão esses custos. E a gente não tem muito controle sobre eles. Já os custos fixos, eles não dependem do nosso faturamento. Eles vão existir, vão ser sempre aqueles, independente do quanto a gente venda, que são a nossa conta de energia, a nossa conta de água, o pagamento do nosso funcionário, o aluguel. E, em primeiro lugar, ali eu coloquei os insumos. Por que os insumos? Você pode estar se perguntando, mas os insumos eles não variam de acordo com a inflação, de acordo com o mercado? Porque eles são custos fixos. Porque eles não dependem do nosso faturamento. Essa divisão de custo é basicamente entre custos que dependem do faturamento e custos que independem do faturamento. Custos que vão existir independente do quanto a gente está vendendo. Beleza, mas como eu consigo controlar esse custo dos meus insumos? E a resposta é muito simples. Esse controle ele vem por meio de uma ferramenta muito importante na precificação do mercado alimentício, que é as fichas técnicas. Eu trouxe aqui um exemplo da ficha técnica que a gente entrega para os nossos clientes na Nutec, e que ela não só fornece as quantidades exatas, os valores que custam cada insumo e o quanto no total vai custar aquela receita, como ela consta exatamente a receita daquele prato, ou seja, ela fornece uma padronização para o prato, porque se eu tenho especificado o quanto eu vou usar de cada produto naquele prato, eu consigo padronizar aquele prato, diminuindo assim os desperdícios. É bem claro isso, né, para todo mundo. E aí dentro da ficha técnica, além da padronização, eu tenho como especificar e como alterar os custos do meu produto, ou seja, de acordo com que o mercado vai mudando seus valores,
O mercado que eu digo é onde a gente adquire os nossos insumos. Ele vai aumentando ou diminuindo, de acordo com a inflação. A gente consegue estar atualizando nossas fichas técnicas sem tantos problemas para assim saber exatamente o custo daquele produto naquele determinado tempo que a gente está vivendo, entende? E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui da importância de ter uma ficha técnica para precificação. Esse gestor ele falou que 80% dos produtos deles não estavam com a margem de lucro correta. E ele só conseguiu identificar que 80% dos produtos dele não estavam coerentes com a margem de lucro que ele queria por meio da ficha técnica. Porque, como eu falei, ela dá para a gente o custo total daquele prato. Então, a gente, com o valor de venda que a gente tem daquele produto, a gente consegue calcular a margem de lucro que a gente está tendo em cima dele. E a gente consegue ver se aquilo está sendo lucrativo ou não para o nosso negócio. Que entra justamente no nosso segundo exemplo de gestor, que é aquele que, depois de obter todas as fichas técnicas, reavaliou os valores dos doces e conseguiu reavaliar o seu cardápio, ou seja, retirou algumas barras de chocolate do cardápio que não estavam sendo rentáveis para ela, que ela estava acabando tendo prejuízo porque estava custando mais do que lucrando, e conseguiu assim otimizar o seu cardápio, baixando também valores de docinhos e brigadeiros que ela já tinha no cardápio e conseguindo assim otimizar o seu cardápio e aumentar a quantidade de contratos gerados por ele. Olha aí, ela conseguiu 7 contratos de casamento só otimizando seu cardápio por meio das fichas técnicas. Ficou clara a importância da ficha técnica para todo mundo? Ela é muito importante na precificação, além da precificação, na padronização. E a padronização também é meio que um princípio, não entrou lá no nosso princípio, mas ele entra no princípio de que para a gente conseguir manter aquele preço do produto, a gente precisa que ele seja padronizado, que ele seja fabricado sempre da mesma forma, para que as variações não causem desperdícios nem prejuízos para a gente. Beleza? E aí, vamos para a parte prática da precificação dita, né? A gente já aprendeu o que é custo fixo, a gente já aprendeu o que é custo variável e o que a gente precisa levar em conta numa precificação. Mas como eu precifico? O método mais conhecido para a precificação é por meio do Mercap. O Mercap, ele leva em consideração os nossos custos fixos e os nossos custos variáveis e a nossa margem de lucro desejável, que em restaurantes essa margem de lucro varia de 15% a 30%. Se você está conseguindo ter uma margem de lucro de 30%, seu negócio está show de bola. E aí, em cima desses valores, a gente calcula um número mágico. O que é esse número mágico? Esse número ele vai dar para a gente o quanto que vai aumentar, o quanto que a gente vai multiplicar no custo do nosso prato para ser o preço de venda. Entenderam? Através desse cálculo, onde a gente coloca todos os custos fixos em porcentagens e todos os custos variáveis que já são dados em porcentagens, somados à margem de lucro desejável, a gente obtém um único número e esse único número ele vai ser o fator de multiplicação para todos os nossos pratos. O custo do prato vai estar sendo calculado pela ficha técnica apresentada anteriormente. Na ficha técnica vai ter o custo do prato em relação aos insumos que ele utiliza. E aí esse valor do custo a gente multiplica pelo mercado que a gente encontrou através dessa fórmula e aí a gente tem o preço de venda indicado para aquele produto. Mas esse mercado a gente pode estar brincando com ele, porque o custo fixo e variável eles vão ser calculados em cima de uma média do faturamento, de um faturamento desejável ou de uma média de faturamento passado. E aí a gente pode brincar, se eu aumentar o meu faturamento, quanto é que eu vou conseguir vender esse produto? Porque eu aumentando meu faturamento, eu tenho uma alteração no meu mercado. Entenderam? Ou então, se eu aumentar o meu custo fixo, quanto é que eu vou precisar estar vendendo? Quanto é que eu vou ter que aumentar no preço do meu produto? E aí, recalcular esse mercado é muito importante nesse momento de crise. Porque a gente pode ver que os nossos custos, tanto os fixos como os variáveis, eles vão sofrer grandes variações durante a crise. Os fixos, porque, por exemplo, agora a gente está tendo que redobrar o cuidado com a higiene, comprando álcool, comprando máscara.
E outra coisa, o nosso mercado está sendo mais via delivery. No delivery a gente aumenta a quantidade de embalagens, aumenta a quantidade de funcionários para entregar, de motoboys, seja lá o que for. Enfim, todas essas variações nos nossos custos influenciam diretamente no nosso mercado, ou seja, influenciam diretamente na nossa precificação. E é muito importante, então, que a gente faça essa reavaliação do mercado, para que a gente tenha uma precificação adequada à realidade que a gente está vivendo. Deu para entender legal? E aí, depois de a gente fazer uma reavaliação do nosso mercado, recalcular o nosso mercado e multiplicá-lo pelos custos dos nossos pratos e obter novos números de mercado, como é que a gente pode pensar numa crise? Quais são os pontos que a gente tem que pensar para sobreviver à crise? O primeiro passo que a gente apontou aqui foi o do não ignorar a crise. A gente não pode continuar com o mesmo cardápio, com os mesmos preços, fingindo que a crise não está acontecendo, porque isso vai acabar quebrando o nosso negócio, porque a crise, como eu acabei de falar anteriormente no mercado, os nossos custos, eles sofreram variação. Então, consequentemente, os nossos preços vão precisar sofrer. Mas também, como eu falei lá no início, essa flexibilidade, essa mudança de preço, ela não precisa ser grande nem abrupta para ser relevante para o nosso mercado. Entende? Então, não ignorar a crise é um ponto muito importante. Parece besta, mas muita gente, a gente vê por aí que está levando o seu negócio como se a crise não existisse, sem nenhuma alteração. E isso não é legal para o teu negócio. É muito importante você entender o cenário que você está vivendo, que a sua empresa está vivendo, para que você passe por esse cenário da melhor forma possível. Então, vamos arregaçar as mangas e trazer diferença para o mercado. O segundo passo que a gente trouxe foi reavaliar o mercado. Lembra? Lá nos princípios bases, eu trouxe o princípio da coerência, que era muito ligado ao mercado que você está inserido. Como o cenário mudou, consequentemente o seu mercado inserido também mudou. A sua concorrência está se adaptando, assim como você está se adaptando. Então você precisa reavaliar o que minha concorrência está fazendo, o que está acontecendo no mercado alimentício ao meu redor, que eu possa estar trazendo essa adaptação para o meu mercado também. No que essa adaptação dos outros comerciantes vai influenciar na minha adaptação. Essa reavaliação do mercado também é muito importante para uma boa precificação em tempo de crise. E o terceiro passo, como eu já falei bastante no slide anterior, é ajustar o mercado. Ajustar o mercado é de fundamental importância, porque, como já ficou bem claro, os nossos custos eles sofrem alterações. Não só os nossos custos, como a nossa margem de lucro desejada, como o nosso faturamento. E fazer esse ajuste do mercado vai dar uma segurança para você na sua adaptação de precificação. Ficou claro? E aí, após reavaliar o mercado, fazer o ajuste, você lança uma nova estratégia de precificação. Essa nova estratégia está muito ligada ao exemplo anterior que eu dei lá no início da aula, que é sobre, por exemplo, lançar uma promoção ao se inserir em um novo aplicativo de delivery, para que assim a gente consiga conquistar, ou seja, chamar novos clientes para a gente, para lá na frente eles, mesmo com reajuste de preço, eles fidelizem e continuem sendo clientes da gente. Entende que essa estratégia também é muito importante, a gente pensar em como eu consigo alcançar novos clientes, em como eu consigo me manter nesse novo mercado que a gente está vivendo, de forma que eu consiga cada vez mais estar fidelizando os nossos clientes e aumentando assim o meu faturamento, não só durante a crise, como pós-crise também, porque é muito importante. As nossas estratégias é outro ponto, um ponto extra aí que a gente vai dar na aula. As nossas estratégias, elas não podem estar ligadas só à crise. Eu não posso pensar na minha precificação só durante o momento de crise. Como eu falei, o pensamento estratégico é aquele pensamento ao longo prazo. Então, a gente tem que estar pensando em como eu consigo passar da crise, mas me reerguer ou estar ainda melhor depois da crise. Então, todas as nossas atitudes na crise vão influenciar em como a gente vai estar no pós-crise. Então, é muito importante pensar nisso. O que eu estou fazendo agora vai trazer que benefício para mim lá no futuro? E aí, cumprindo esses 5 passinhos
Tendo em mente os 4 princípios iniciais, a gente consegue uma boa precificação e consegue se reerguer no mercado. E aí, gostaram das dicas? É tudo isso que a gente tinha para hoje. Amanhã a gente vai estar trazendo boas práticas para o teu estabelecimento, porque além de ter uma boa precificação e além de diminuir os desperdícios, é muito importante que a gente esteja de acordo com a legislação. E amanhã, na aula de boas práticas, a gente vai falar como você se adequar às normas da Anvisa e as normas atuais da Anvisa, ou seja, quais são as normas de boas práticas de fabricação durante o momento de crise e de pandemia. Amanhã vocês vão descobrir, hein? Obrigada pela atenção de cada um e é tudo isso por hoje. Tchau, tchau!